O som desta música está nos dizendo: somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Melhor dizendo, aos Colossenses, capítulo 1, e o versículo 12. Depois você vira a folha, você já encontra o capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 16 do capítulo 3. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Capítulo 3 e o verso 16 diz: e a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Grande Deus, sua palavra tem sido lida diante da congregação. E somente em lermos a sua santa e bendita palavra, as bênçãos do Senhor repousam sobre os teus filhos. Mas, Senhor Deus, nós queremos mais. Então pedimos ao Senhor, acrescente as suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer e que teu Espírito Santo possa levar isso bem no profundo de cada coração, de cada alma. E desde já, Pai, nós somos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar-vos. Pois bem, amados, essa escola, esse culto, se trata de um culto de ações de graças. É um culto de agradecimento. Agradecimento a quem? Ao Criador. Amém. Ao Autor da vida, ao Deus que nos dá esse arzinho que nós respiramos. Nós devemos tudo a Ele, nós devemos a nossa vida a Ele. Agradecer é mostrar-se grato por benefícios alcançados, por benefícios recebidos. Agradecer-se é ser grato pelo benefício alcançado, pelo benefício recebido. É recompensar, é retribuir favores imerecidos. Graça quer dizer favor imerecido. E a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Graça, favor imerecido. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Amém. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque todos somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Pois bem, amados, olha, Jesus disse assim, que aquele que deixar pai, mãe, filho, filhas, casa, e etc, por amor de mim, veja bem, receberá 100 vezes mais
aqui nesta vida e finalmente a vida eterna. Amém. Então vale a pena, não é? Às vezes você contraria apenas uma pessoa da família. Não, não vá, não faça isso não. Ser crente, isso é fria. Os crentes é um povo triste, um povo que não tem alegria, não fuma, não bebe, não joga, não faz isso, não faz aquilo. Bobos, né? Isso aqui é vida. Amém, né? Isso aqui é vida. Fumar, beber, jogar, isso aí não é vida, isso é morte, né? É morte. Então, mas a pessoa contraria e vai. E aí a recompensa é muito grande. Pois bem, amados, mais uns minutinhos de sua preciosa atenção. As horas estão passando, né? Olha, se abusar, né, vai para 1 hora mesmo, né? Não pode não, né? Né, irmã Ezequiel? Eu quero meditar com vocês um pouquinho na palavra de Deus. E para isso, estou procurando aqui, não estou achando, mas não é essa mesmo. E para isso eu quero tomar as expressões do mensageiro desta era, o qual cremos ser um mensageiro profeta. Para muitos evangélicos, falar em profeta para esta era é loucura. Porque eles dizem, não existe profeta para esse tempo. E até citam as escrituras dizendo, a lei e os profetas durou até João. E dali para cá se anuncia o reino dos céus. Não tem profeta, mas tem. Lá na Bíblia está escrito, Deus prometeu dizendo que enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia, que é a grande tribulação que já está às portas. Muito bem, e em São Mateus 17, o Senhor Jesus confirmando disse, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Veja bem, ele falou de um Elias que estava no futuro. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quais as coisas? Restaurará ou restaurar a palavra de Deus que os evangélicos, as igrejas, os teólogos foram deixando para trás. Deixando para trás. Porém, Deus prometeu que o Elias viria e restauraria. Então ele falou de um Elias que está no futuro. Depois, em seguida, ele falou, mas eu vos digo, em verdade eu vos digo que Elias já veio, e não o conheceram, e assim farão padecer também o filho do homem, falando de sua pessoa. Então ele falou de um Elias que viria, e falou de um Elias que já estava no passado. Não é o mesmo Elias. Um veio para restaurar o coração, a fé dos pais aos filhos, e o outro veio para restaurar a fé dos filhos aos pais. Muito bem, então nós gostamos de tomar as expressões dele, porque um profeta é a boca de Deus aqui na terra. Deus não fala com sua voz audível do céu, mas ele deixou isso escrito em um livro, que é a Bíblia. Mas fizeram da Bíblia, a palavra de Deus, uma coxa de retalhos. Estou falando em inglês aqui. Sabe o que é coxa de retalho? Sabe? Todos sabem? Me lembro da minha velha mãezinha, né? Pegava a máquina, uma maquininha que ela tinha de costura, antiga, e estava ali pegar um pedacinho de pano de um, outro pedacinho de outro e emendando no outro. Fazia uma coxa de retalho. Fizeram isso da palavra de Deus. Por isso nós temos tantas igrejas como temos, sendo que o Salvador é um só, sendo que o céu é um só. Então existe uma verdade em algum lugar. Existe uma verdade em algum lugar e cremos que
naquilo que é verdadeiro nós estamos. Então, o profeta de Deus, ele tomou uma escritura de Isaías, no capítulo 1, e agora ele diz: eu desejo tomar um assunto disso nesta manhã, chamado influência. O assunto que ele queria meditar com a igreja, ele colocou um tema: influência. Então ele diz: vocês sabem, ainda que nós não desejamos crer nisto, porém, tudo que nós fazemos, nós estamos influenciando alguém mais. Tudo que nós fazemos, nós estamos causando uma influência em outras pessoas. Então precisamos ter muito cuidado. E principalmente entre a nossa família, vocês que são mais jovens, que estão criando a família agora, tome cuidado, porque tudo que o pai faz, fala, pratica, ou a mãe, está causando influência nas pessoas que convivem com eles naquela casa. Então, veja, o profeta disse, ainda que nós não desejamos crer nisto, porém, é a verdade. Tudo que nós fazemos, nós estamos influenciando alguém. Que coisa, não é? Então ele continua nos dizendo, eu prego muitas vezes em funerais, e eu nunca tento dizer muito a respeito da pessoa que tem passado adiante. Nunca tento falar muita coisa a respeito do defunto, né? Passou adiante. Por quê? Não há necessidade de falar disto. A pessoa, a vida que o homem tem, ou a mulher, seja quem possa ser, a vida que a pessoa tem vivido, falará mais alto para a congregação do que qualquer coisa que eu, pregador, poderia dizer a respeito deles. Mas tem uma coisa, depois que morre, todo mundo fica bonzinho, né? Mas era tão bonzinho, né? Era tão boazinha. É verdade. Ninguém chega para dizer se era um covarde, se era um... né? Não, era bonzinho. Então não adianta o pregador ficar fazendo asa, ou colocando ênfase sobre a pessoa que morreu, porque a vida dela fala mais alto, o testemunho dela fala mais alto. Muito bem. E eu nunca mudaria suas opiniões. Suas vidas falaram o que eles eram. Então nós nunca sabemos exatamente o que nós estamos fazendo, qual a influência. E aquilo que nós estamos fazendo está causando sobre os outros. A Bíblia disse, nós somos epístolas, isso quer dizer cartas, escritas e lidas de todos os homens. Meu Deus! Nós somos epístolas escritas e lidas por todos os homens. Isto é, sua vida se lê tão alto para o público, até que o seu testemunho, se isto é contrário à sua vida, o seu testemunho fica sem nenhum efeito. Não é o que você fala, é o que você faz, é o que você pratica. O profeta chega a dizer, olha, muitas pessoas não querem ser crentes, mas eles ficam vigiando a vida dos crentes. E a mínima coisa que um crente faz, aquele crente faz, escorregou, caiu, ou às vezes até um crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Então aquele crente fez alguma coisa errada, aí eles falam, os crentes, tá vendo? Ó, é a igreja do Nonda. É verdade. Então, fique sabendo, você é uma carta escrita e lida por todos os homens. Tenhamos cuidado com isto.
Meu Deus. Isto é o que está... deixa eu voltar aqui. Isto é, sua vida se lê tão alto para o público até que seu testemunho, se isto é contrário à sua vida, é sem nenhum efeito. Isso é o que está dentro de você, que aquelas pessoas leem. O que está dentro de você é o que as pessoas estão lendo, estão vendo. Porque você reflete do lado de fora o que você tem do lado de dentro. É verdade. O Senhor Jesus disse assim que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Falemos boas coisas, não é? Falemos do nosso Jesus, que na verdade morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e Ele está vivo nesta manhã. Ele está vivo aqui no nosso meio. Ele está vivo aqui entre nós. Então não é tanto o que você diz, porém é o que está dentro de você. Você pode estabelecer algo sobre alguém e dizer, isso é aquilo, e assim por diante. Porém, sua vida sendo diferente do que eles dizem, o testemunho de sua vida é mais alto do que o testemunho de algo que alguém pudesse dizer sobre você. Sim, é desta forma. Somente mantenha aquilo na mente, que nós estamos trazendo influência todos os dias, em tudo que nós fazemos. E a vida que você vive prova o que está no seu interior. Você não pode mudar aquilo. Isso reflete. Cada pessoa reflete por fora o que ele é por dentro. Amém. Que Deus ajude a nossa fé. Somos atalaias de Deus aqui na face da terra, nesses dias em que nós estamos vivendo. Somos seus atalaias. Se o atalaia não vigiar, se ele for dormente, quem vai dar o aviso? O profeta continua nos dizendo, só um pouquinho mais. Se nós tomamos o testemunho de sermos cristãos, eu penso que isso é uma das mais solenes coisas que um homem ou uma mulher, moço ou moça, poderiam fazer ou fariam. Tomar o testemunho de ser um cristão é a melhor e a maior coisa que um homem ou uma mulher pode fazer na sua vida. É tomar uma decisão desta, de viver para Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Oh, que coisa! Negar-se a si mesmo. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Porque aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse as salvará. Amém. Então vale a pena renunciar tudo, né? Renunciar. Você tem direito, é claro. Todos nós temos direitos iguais, mas vale a pena você renunciar aos seus direitos. Fazer como a ovelha. O único direito que a ovelha tem é suas lãs. Mas, no entretanto, o tosquiador pega ela, coloca em cima de um cepo e tira toda a sua lã. E tem mais, ela não berra, ela não escoiceia, ela não morde, ela fica quietinha. E depois, então, de tosquiada, quando é solta, ela sai pulando, penoteando, alegre, feliz. Um cristão cede seus direitos. Um cristão não usa o cavalo do diabo chamado razão. Um tem razão, o outro tem razão, um tem razão, o outro também tem, não é? Entre o casal, por exemplo, ela tem razão, ele tem razão, e de repente estão lá no fórum, se divorciando. E o diabo batendo palma. Ó.
Esses eu consegui. Para esses aí eu não trabalhei em vão. Eu consegui. Um para um lado e outro para o outro lado. E as crianças ficam aí, não é? No mundo, ao léu, de um lado para o outro, para a casa de um tio, de uma tia, um dá um empurrão, o outro dá um tapa, não é? Misericórdia. Misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos. Então, se nós tomamos o testemunho de sermos cristãos, eu penso que isso é uma das maiores solenes coisas que um homem ou uma mulher, moço ou moça, poderiam fazer. Quando ele toma o nome de Cristo, porque ele vai ser um representante de Cristo. Amém. Você poderia vigiar cada movimento que você faz, porque alguém está lhe vigiando. E isso reflete o que Deus tem feito por você, dentro de você. Amém. Amém. Ainda que ninguém não esteja vendo, mas Deus vê todas as coisas. Amém. Há um olho, não é? Que vê todas as coisas. E você não quer fazer nada que venha contrariar esse Deus que tem te dado essa vida e tem te prometido uma vida eterna quando essa terminar. Irmãos, a morte é um sono. Você deita e dorme, por isso você deve fazer sua oração ao Senhor, ao Deus que cuida de você, e dizer: Senhor, agora em paz também deitarei e dormirei, porque somente o Senhor me faz descansar com segurança. Porque você pode deitar e dormir, pronto, morrer. A morte é um sono. E quando você acorda, você deita e dorme, quando você acorda no outro dia, é um novo dia, é uma nova manhã. Na ressurreição será assim. Oh, que coisa! Esse Deus tem feito isso por nós. Acho que eu vou ter que saltar aqui alguma coisinha para nós terminarmos antes do almoço. O profeta chama a nossa atenção porque a Bíblia diz assim que nós devemos dar honra a quem tem honra. Né? Ele diz assim: olhe num de nossos grandes americanos, de quem eu poderia pensar, disse o profeta. Olhe num destes grandes americanos de quem eu poderia pensar. Foi Abraham Lincoln. Ele certamente foi um merecedor de todo o crédito que lhe foi dado e mais. Ele teve um mau começo. Nasceu num lar pobre, ele não tinha condições de poder ter uma educação escolar, ele escrevia nas areias, na terra, no chão. Nós entendemos que os únicos 2 livros que ele sempre possuiu em sua vida, até que ele tinha por volta de 21 anos de idade, foram a Bíblia, O Progresso do Peregrino, ou isto talvez tenha sido o Livro dos Mártires por Fox. Foi um daqueles livros. Bom, porém vocês veem o que aquele homem leu? Isso influenciou a sua vida. Falando de Abraham Lincoln, que foi um grande estadista ali nos Estados Unidos. E ele enfrentou a eleição várias vezes e perdia, mas ele não desanimou. Ele olhava para aquele povo que vivia na escravidão e ele pensava consigo mesmo e falava com Deus: um dia eu vou libertar esse povo.
E finalmente ele chegou a ser o presidente dos Estados Unidos, e foi isso que ele fez. E ele foi assassinado. Um dia em um museu, o profeta estava meditando, olhando, visitando um museu, e tinha um senhor de cor, sem nenhum cabelo em sua cabeça, e ele olhava dentro de uma vitrine assim, e ficava olhando, admirado. As lágrimas corriam em sua face, e ele afastava para trás, parece que fazia uma oração, e voltava lá a olhar de novo. E o profeta ficou observando aquele homem. Aí logo ele aproximou e disse: Senhor, eu sou um ministro do Evangelho. Eu estou vendo o senhor tão admirado, até chorando e orando. O que é que o senhor está vendo aí, nessa vitrine? E aquele senhor de cor disse: olha ali, lá está as vestimentas de Abraham Lincoln, suja de sangue. Foi Abraham Lincoln que tirou as correias das minhas costas. Por isso eu estou admirando, e estou orando e chorando. Que tal o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi vertido lá na cruz para perdoar os nossos pecados? Se o sangue de um homem que libertou o outro da escravidão faz um homem ficar admirado, emocionado e orar, quanto mais o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, amém, que foi derramado para a remissão dos nossos pecados, preenchendo assim os requisitos da lei, aonde lá no Velho Testamento está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E sendo que ele veio para nos libertar do pecado, ele teve que derramar seu sangue, ele teve que dar sua vida para salvar a nossa vida. Negligenciar isto, recusar isto, dar as costas para isto, olha, Deus é bom. Ele é um Deus misericordioso, mas seus juízos serão sem misericórdia, porque ele é um Deus justo. Então, amados, Abraham Lincoln, o profeta está mostrando, ele teve um mau começo. Nasceu num lar pobre, não é? Não teve condições para estudar, cursar uma faculdade. Então ele era um homem letrado, não é isso? Porém, ele aprendeu a ler, escrevendo lá na areia. Ele aprendeu a ler e tinha esses 2 livros. Porém, esses 2 livros que ele leu influenciou sua vida. O levou ele a ser o que ele foi, o que ele era. E aquela é a mesma coisa que é hoje. O profeta diz: nossos mercados estão acumulados de vulgaridade e sujeira para envenenar as mentes de nossas crianças. E então nós colocamos a culpa neles. Quando eu penso, muitas vezes, isso pertence a nós. Nós, pessoas cristãs, que não nos firmamos pela coisa que é correta. Temos aquelas coisas afastadas de nossas estantes e assim por diante. E então nossos lares também, pois nós deixamos afrouxar e permitimos todas estas vulgaridades e coisas assim entrar em nossos lares para influenciar as nossas crianças. Bom, esta mensagem influência, ele fala sobre Osias, que foi um rei de um bom caráter, e Isaías, sendo um profeta novo naquele tempo, ele viu a vida de Osias e aquilo influenciou o profeta Isaías. Então, amados, veja aqui, o profeta dizendo: nossos mercados estão acumulados. Meu Deus,
com vulgaridade e sujeira. Então, antes tinha aquelas barraquinhas nas calçadas, nas cidades, né? Vendendo aqueles livrinhos, gibis e não sei mais o que, não sei mais o que. Eu nunca fui influenciado para ler aquelas coisas. Mas as pessoas compravam aquilo, e tanto pessoas jovens, crianças e adultos também, né? E ficavam. Então aquilo ali causa influência na pessoa. Porém, hoje não precisa comprar mais livro, não. Não precisa comprar mais gibi. É só você sair na rua aí, pronto. Está tudo estampado. Precisamos de Deus, não precisamos? Amém. Precisamos do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Que coisa! O Senhor Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher e cobiçá-la no seu coração, já adulterou com ela. Não precisa praticar o ato, não. É só ficar ali olhando, né? Tem aqueles que ficam olhando, e a mulher vai passando e até vira, quase quebra o pescoço. Que Deus tenha misericórdia. É verdade. O mundo desabou. E essa coisa chamada aí, celular, Maxfone, como é que é? Eita coisa! Segura essas crianças, eu quero ver. Segura! Que o profeta está dizendo, nós botamos a culpa neles, né? Mas os culpados são os pais. Por deixar aquela coisa invadir a casa, deixar as crianças lendo aquilo, influenciando suas vidas através daquilo. Porém, Uzias havia sido criado corretamente. Ele foi. Nós entendemos agora, em 2 Crônica, capítulo 26, você pode ler a história, que na idade de 16 anos, ele foi feito rei, depois da morte de seu pai. Uzias, com 16 anos, tornou-se rei ali em Israel, porque o seu pai morreu e ele era o sucessor. Muito bem. E ele se tornou um rei com 16 anos. Havendo tido aqueles pais pios, ele começou corretamente com o seu reino. E de fazer aquilo que era correto, ele nunca serviu de instrumento a opiniões populares ou políticas daquele dia. Ele serviu a Deus. Amém. E aquele homem, aquele é um bom homem pelo qual ser influenciado. Um homem que um homem que toma a sua posição por aquilo que é correto, no tempo de quando a opinião popular está correndo ao contrário, e se firma corretamente no caminho. É um homem digno de confiança, é um homem digno de influenciar a outros mais. Vontade de continuar aqui um pouquinho mais. E nós encontramos que Uzias, no seu tempo, o seu reino se propagou até o Egito e todos os países vizinhos, isto foi tão grande, até que seu reino se tornou próximo ao rei de Salomão. A glória do Senhor estava com ele. Oh, que coisa boa! E isso deu uma grande ajuda ao profeta Isaías, que estava admirando este homem rei, porque ele foi trazido ao palácio durante o tempo do reinado deste jovem rei. E Isaías, sendo um jovem profeta naquele tempo, e vendo como Deus o abençoava, e o influenciava, e lhe dava a coisa correta. E nós sabemos que todas as nações ao redor pagavam tributos a ele. Não havia guerra, e isto foi uma grande coisa, uma lição para Isaías. Eu fico pensando, que Deus me ajude, que Deus te ajude, que possamos causar boas influências a outras pessoas. As pessoas com quem nós convivemos, as pessoas com quem nós falamos com elas.
às vezes em um negócio, em alguma coisa em particular. Você sabia disso? Você está causando influência em alguém. É verdade. Eu tenho acontecido de chegar em um lugar e ficar ali poucos minutos e conversar um pouquinho com alguém, e logo alguém diz: o senhor é um crente, né? Graças a Deus. Amém. Sou uma carta, uma epístola, né? Escrita e lida por todos os homens. E você também é. Amém. Eu sempre digo, se o mundo não puder ver Deus em nós, cristãos, crentes da mensagem, onde eles verão a Deus? Hein? Onde eles verão a Deus? Através dessas pessoas que não obedecem? Através dessas mulheres seminuas aí na rua? Não. Eles têm que ver Deus em mim e em você. Então agora aqui nós encontramos aonde que um testemunho cristão, não importa quão grande isto tenha sido no passado, isso deve continuar sempre daquela maneira. Estão entendendo? Deus não tratou com Israel pela maneira que Israel começou, quando saíram do Egito, através do profeta Moisés. Deus não tratou com eles pelo começo, Deus tratou com eles pela maneira como eles findaram. Então não adianta, digamos assim, hoje eu sou um cristão, hoje eu estou cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E amanhã, você sai aí, qualquer coisinha que alguém pisa no seu pé, você diz: se eu não fosse crente, você ia ver, viu? Te dá um murro agora mesmo. Olha, veja bem, o profeta está dizendo, aqui encontramos onde que um testemunho cristão, não importa quão grande isso tenha sido no passado, isso deve continuar sempre daquela maneira. Amém. Ser cristão é ser como Cristo. Amém. Há uma responsabilidade muito grande. Agora vamos concluir com isso aqui. Na mensagem adoção, deixa eu ver aqui. O que é que o profeta tem para nós aqui? Ali está. Ele diz assim: agora, se formos bem comportados, cada um de nós individualmente, algum dia glorioso seremos herdeiros de todas as coisas. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém. Agora tem um porém. Se formos bem comportados. É o seu comportamento que te coloca na adoção. É o nosso comportamento que nos coloca na adoção. E sabemos muito bem o que é a adoção. Lá em São Mateus 17, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago, 3 testemunhas, e subiu para o monte. E lá, então, Jesus transfigurou-se, suas vestes tornou-se tão resplandecente, e apareceram Moisés e Elias falando com eles na nuvem. E daquela nuvem saiu uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Amém. Deus estava colocando Jesus em adoção. Amém. Amém. Quando o pai é um homem rico, dono de muitos comércios, muitos negócios, melhor dizendo, e ele tem um filho e deseja que o filho seja igual a ele, então ele vai arranjar um professor, um tutor, para criar aquela criança, porque o pai não tem tempo. Muito bem. Então, quando aquela criança se interessa pelos negócios do pai,
e ele tem maior idade, então o pai vai fazer a adoção daquele filho. Ele faz um convite, coloca seu filho num lugar alto, popular, onde todos podem vê-lo, e aquele pai diz: aqui está o meu filho. Eu o adoto como filho de confiança. E de hoje em diante, uma palavra dele servirá como a minha palavra. A assinatura dele numa folha de cheque vale tanto quanto a minha assinatura. Aquele filho recebe a adoção. Agora veja, se formos bem comportados, algum dia glorioso seremos herdeiros de todas as coisas. Amém. Meu Deus. O profeta diz: talvez você seja uma dona de casa, uma mãe. Se você é, Deus fez de você uma professora de seus filhos. Deu para entender? Talvez você seja uma dona de casa. E se você é, Deus fez de você uma professora de seus filhos. Então faça um bom trabalho com isso, independente do que você precisa fazer. Faça-o bem. Com dedicação, com amor. Aleluia. Que coisa! Faça do seu dever um prazer. Não é? Pastor Jonas falou sobre isso. Faça do seu dever um prazer. Não é xingando, não é murmurando, não é falando aqueles palavrões para os filhos. Aquilo que a mãe fala, o filho vai ser. Você não vale nada mesmo. Ah, mas não vai dar outro. Meu Deus. Se você é, Deus fez de você uma professora de seus filhos. Faça um bom trabalho com isso. Independentemente do que você precisa fazer, faça o bem. E observe. Então, se o filho provou ser realmente digno das coisas que o pai tinha sobre o seu reino, e se foi um filho fiel e verdadeiro, então o tutor trazia uma mensagem ao pai, dizendo: olha, o seu filho é um moço obediente, é um moço interesseiro pelos seus negócios e como ele cuida. Meu Deus! O tutor tem que levar aquela mensagem. E um tutor tem que ser um homem verdadeiro, ele tem que falar a verdade. E se o filho não vai bem, ainda que ele tenha que corar, ficar vermelho diante do pai, mas tem que dizer: ó, seu filho é desobediente. A sua filha, aquela menina não quieta. É tão tagarela, parecendo maitaca. Maitaca ou maritaca? Como é que é o nome do bichinho? Lá na chácara, rapaz, vocês gostam de lá, viu? Tem umas árvores, umas mangueiras. Moço, mas aquilo faz tanto barulho que até perturba a gente. Fico deitado na rede, escutando as maritacas. Minha mãe fala: você está falando mais que a maritaca, menina. Mas se o filho é interesseiro, dá um bom testemunho, então o tutor leva essa mensagem para o pai. E agora essa é a mensagem que eu quero que ele traga para o pai, para mim e para você. Ó, seu filho, todos os seus pensamentos estão em você. Tudo que ele está tentando fazer é te agradar. Ele está tão interessado no seu caso até o ponto em que é difícil segurá-lo. Amém. Amém. Esse tutor é o Espírito Santo que está cuidando de nós. Oh, amados irmãos, que o Senhor Deus conceda-nos a tua graça. Segunda Tessalonicenses, vamos concluir com isso aqui. Já deu hora, né? Soltar vocês para vocês tomar um chimarrão.
Quem não toma chimarrão não come pinhão cozido. Deixa eu ver onde é que eu vou ler aqui, rapaz. Meu Deus. Tá feio, hein, Berto? É 2 Tessalonicenses, não é na primeira. Você não vai encontrar mesmo. Aqui está, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler o versículo 15 até o versículo 17. Eu convido vocês, vamos ficar em pé? Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, irmãos, estai firmes e retendes a tradição que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda a boa palavra e obra. Amém. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 15 até o verso 17. Com esta escritura, nós estamos encerrando o nosso culto, a nossa escola nesta manhã. E eu espero que isso tenha nos ajudado. Ainda que você já ouviu isso algumas vezes, mas como Paulo disse, não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque isto é segurança para vós. Lembrando que nós estamos vivendo o finalzinho dessa última era, que é a era de Laodiceia. Ela terminará com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua noiva. E nós estamos esperando isto. Bondoso Deus, eu venho a Ti mais uma vez, juntamente com esta igreja, esta congregação de pessoas, de homens, mulheres, moças, rapazes, crianças, para nos encomendarmos ao Senhor. Pedimos que o Senhor tome o controle da nossa vida, que o Senhor nos prepare, ó Deus, para o nosso encontro com Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Sabemos que isto acontecerá muito breve, porque os acontecimentos ao nosso derredor, inclusive no mundo inteiro, as coisas que estão acontecendo é um sinal, e esse sinal está nos dizendo, Jesus está voltando. Aleluia. Senhor Deus, ajuda a nossa fé, esforça a nossa coragem. Continue abençoando o irmão Éder, sua esposa, Senhor, sua família, seus pais, pai, mãe, seus irmãos. Oh Deus, permita, Senhor, que tudo possa lhes ir bem, assim como vai bem as suas almas. Nós agradecemos ao Senhor pelos anos de vida que tem dado a este jovem e que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida e que ele viva para ver a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós pedimos a Ti e somos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.